Eu ainda me lembro como se fosse ontem, mesmo depois de tantos anos. Era uma noite fria, e eu estava com meus netos ao redor da lareira, quando um deles, curioso, me pediu para contar uma das histórias antigas que minha avó, sua bisavó, costumava me contar quando eu era criança. E foi assim que comecei a história da Casa da Serra. Na minha infância, existia uma casa no alto da serra, bem distante da vila onde morávamos. A casa sempre esteve lá, misteriosa, abandonada e envolta em lendas que faziam qualquer pessoa pensar duas vezes antes de se aproximar. Diziam que a casa estava assombrada por espíritos, e que aqueles que ousavam entrar não saíam os mesmos, ou sequer saíam. Uma noite, depois de ouvir tantas histórias sobre o lugar, um grupo de jovens da vila decidiu que provariam que tudo não passava de bobagens. Eram valentes, destemidos, ou talvez apenas tolos. Entre eles estava meu primo, Pedro, que sempre foi curioso demais para o próprio bem. Minha avó, que era conhecida por saber das coisas antigas, alertou: se vocês forem àquela casa, e as luzes estiverem acesas, deem meia volta e não entrem. A casa convida quem quer levar. Pedro riu. Luzes acesas? A casa está abandonada há anos. E lá foram eles, ao anoitecer, subindo a trilha sinuosa e escura da serra. O caminho era traiçoeiro, mas logo avistaram a casa no topo, sua silhueta recortada pela luz da lua. Quando se aproximaram, algo inesperado aconteceu. Do nada, a casa, que sempre esteve mergulhada na escuridão por anos, tinha luzes acesas nas janelas. Pedro parou, a lembrança do aviso da minha avó ecoando na mente. Mas os amigos, rindo, insistiram. Vamos! É só uma velha casa. Contra o instinto, ele seguiu. Ao entrar, a primeira coisa que notaram foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que nem mesmo os passos deles faziam eco. A casa estava impecável por dentro, como se estivesse sendo habitada por alguém, ou por algo. Os móveis estavam arrumados, uma lareira acesa e, sobre a mesa da sala, uma refeição posta, como se estivessem esperando alguém. Mas o cheiro era de mofo, podre, como algo morto há muito tempo. Pedro contou que, no momento em que pisou naquela sala, algo mudou. O ar ficou pesado, sufocante. De repente, ouviram passos no andar de cima, passos lentos, arrastados. Os risos nervosos pararam, e o medo se instalou no grupo. Um dos amigos correu em direção à porta, mas quando tentou abri-la, estava trancada. Ninguém havia trancado. E foi aí que Pedro viu. Descendo lentamente as escadas, uma figura pálida, de olhos fundos e vazios, com um sorriso torto no rosto. Ela os observava, como se esperasse por eles. Os amigos gritavam e corriam, mas Pedro não conseguia mover os pés. A figura se aproximava, e quanto mais chegava perto, mais ele sentia o chão se abrir sob seus pés. Vocês vieram ao meu convite, sussurrou a figura, em uma voz baixa e fria. Naquele momento, Pedro fechou os olhos e rezou, pedindo para sair dali. Quando os abriu, ele estava do lado de fora da casa, sozinho. Os amigos? Nunca mais foram vistos. A vila entrou em luto, mas ninguém ousava falar sobre o que aconteceu. Minha avó sabia, e apenas me olhou com seus olhos sábios, dizendo: a casa leva quem ela quer. Eles não voltam, mas o Pedro, ele foi poupado, porque ouviu o aviso. Ainda assim, nunca será o mesmo. Pedro nunca mais falou sobre aquela noite. Ele viveu o resto de sua vida em silêncio, com os olhos sempre voltados para a serra, como se esperasse algo. Ou temesse que ela o chamasse de novo.